irmãos em Cristo, nós estamos aqui novamente, eu, Robson, eu, Miro, lembrando que na última vez que nós falamos de Jesus Salvador, né, que é a solução de Deus para a questão das nossas transgressões, dos nossos pecados, dos nossos desvios. E hoje Deus faz um convite a gente com o tema da fé e conversão. A gente pode entender fé de maneira racional, de maneira humana, uma característica nossa, uma característica de acreditar em uma pessoa, uma característica de dar fé a alguma coisa. Então, tecnicamente, a fé ela é a aceitação baseado no testemunho de uma outra pessoa, baseado no testemunho de alguém, ou de um texto, ou de um livro, ou de um vídeo, né? Então é essa aceitação. Eu não investiguei, eu não me aprofundei, eu não estudei o assunto, mas a partir da palavra de uma pessoa que tem autoridade, eu acredito naquela palavra, né? Uma coisa bem boba. A gente vai no médico, né? A gente entrega a nossa saúde na mão de uma pessoa que a gente não conhece, porque a gente tem fé que ele é uma pessoa autorizada para estar ali. E assim é com tudo. Então, nós temos níveis na nossa fé. E também a gente pode entender a fé, aí já a fé cristã, como um dom de Deus, né? Um dom que Deus nos dá para nos auxiliar na compreensão de certos conteúdos que a nossa razão não tem condições de perceber. Primeira frase, né, do Catecismo da Igreja, a abertura. O homem é capaz de Deus. O homem tem condições de perceber que o mundo ele é organizado por uma inteligência, por um ser inteligente, né? Ponto. Aí a gente não consegue mais. A gente reconhece isso. Mas e os conteúdos da fé? Que diz que o Pai, que Deus é Pai, é Filho, é Espírito Santo, né? Esses conteúdos que são próprios da nossa fé cristã. Isso nos vem através da fé, porque a nossa razão não é capaz de perceber, né? E fé em quê? Aí convido vocês, a gente, a abrir lá Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 37 a 41. Olha só que interessante. Isso aqui aconteceu após Pentecostes, aquele episódio em que os apóstolos estavam reunidos e veio o Espírito Santo e os apóstolos começaram a ter força e Pedro começa a pregar. Nessa pregação, as pessoas ouviam o seu testemunho da vivência dele com Cristo, né? Ele viu Jesus ser crucificado, ele teve a experiência do ressuscitado junto dele, né? Então ele começa a pregar esse Jesus que é a solução e a salvação do homem. Bom, então a gente viu lá, ele fala, né, o testemunho de Pedro, no versículo ele fala o testemunho, Pedro dá o seu testemunho e as pessoas, mediante a esta fé, mediante a força daquela palavra, eles aderem àquele conteúdo e pedem o quê? O batismo, né, que é a porta de entrada para a vida cristã. A gente tem aquele ato de arrependimento, que a gente trava o contato com o Senhor, né, e o próprio Espírito Santo que está em Jesus nos convence dos nossos pecados, nos convence e ao mesmo tempo nos dá força para superar. Somos nós que superamos? Não, mas é o Senhor que nos ajuda, é o Senhor que nos dá essa força. Isso é dom de Deus. Depois de Pentecostes, Pedro teve força para testemunhar e afrontar e enfrentar todos os perigos. Ele testemunhou Jesus Cristo que morreu, mas que ressuscitou. E a palavra de Pedro, ela era tão forte, o testemunho dele era algo tão tremendo, que ele era capaz de converter multidões em uma palavra. É o Espírito Santo que faz isso. É o Espírito Santo, não tem outra resposta. Porque quantas pessoas a gente ouve hoje em dia, em que muitas vezes a gente pode até dar crédito à palavra, mas que não muda a nossa vida, não acrescenta em nada, né? E com Jesus Cristo é diferente.
há uma transformação realmente, como aconteceu lá na boda de Caná. Quando Jesus transforma a água em vinho. Então, quando Maria percebe isso, fazer tudo o que ele vos disser. Então, Maria indicando... Ela testemunha a autoridade do filho. É engraçado isso, porque Maria... E os caras obedecem, né? Os caras aceitam. Isso, Maria sabia direitinho. Ó, pede para ele, porque ele consegue resolver seu problema. E aí eles deram um passo na fé. Então, para que as coisas aconteçam na nossa vida, é preciso que a gente dê um passo na fé. Dê um passo. A gente tem que tomar a iniciativa. Exatamente. Eu tenho que acreditar nesse Jesus. É claro que é um exercício, né? É um exercício. A gente vai vivenciando muitas situações na vida em que a gente vai questionar a fé. A gente vai passar por momentos que a nossa fé vai ser provada. Hoje, 2016, século 21, Jesus continua fazendo. Isso é uma palavra de fé. A gente tem que crer nisso. São Paulo, ele falou, quem vai acreditar se a gente não pregar? Tem que pregar. A fé vem através da pregação. Tem que pregar o evangelho, mas como Pedro, na força do Espírito Santo. Como a gente sai com a fé edificada, como a gente sai com a fé mais fortalecida quando a gente ouve um testemunho real e verdadeiro daqueles que foram realmente tocados por Jesus. Jesus falava assim para as pessoas, quando ele curava, ele falava assim, ó, não fala nada para ninguém. Não acontecia isso? Em muitos casos. Isso. Fiquem em silêncio, não fala para ninguém. O que os caras faziam? Eles saíam falando, glorificando a Deus. Parecia até que era uma estratégia de marketing de Jesus. Exato, entendeu? E a partir daquele testemunho dessas pessoas que eram tocadas, curadas por Jesus, outras pessoas eram tocadas. O próprio converter-se depende da minha atitude de fé. Depende de eu confiar em Deus. Nós sozinhos não podemos solucionar os nossos problemas, vencer as nossas barreiras. Então a gente se põe de joelho, dobra o coração, se coloca numa atitude humilde e clama a Deus, Senhor, vem em meu socorro, vem em meu auxílio. E Ele socorre, Ele auxilia, né? Ele nos traz a sua ajuda, né? E a partir daí nós nos convertemos. Então aqui são duas coisas, é o poder de Deus que vem em nosso socorro, mas também o nosso esforço, né? Claro que a graça de Deus é a mais poderosa, porque ela também vai mover minha vontade, né? Mas eu não posso ficar parado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A conversão ela se dá durante a vida. Diariamente. Durante a vida. Você tem aquele primeiro momento, aquele momento de entrega que você realmente está vivendo uma determinada situação, seja ela qual for. A fé entra aí, nesse momento, porque você vai suplicar e você vai pedir ajuda para o único que pode te dar uma solução, que é Jesus, né? E a partir de então você sente aquele arrependimento, você sente isso no íntimo. Isso também é o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos revela os pecados que nós cometemos. É o Espírito Santo que nos toca o coração e nos leva a entender que nós somos pecadores. Quando meu irmão falou para mim, você se entrega a Jesus, só Ele pode resolver a sua situação. Você se entrega a Jesus? Aí eu falei assim, mas como é que eu vou me entregar para um cara que eu não conheço? Quem é Jesus, cara? Quem é Jesus? Né? E a partir de então, eu fui convidado a começar a caminhar na igreja. Nós somos convidados. E Jesus faz esse convite, Ele não força. Então, Hebreus capítulo 11, versículos 1 e 2. Ele tá dizendo que a fé, eu já tomo posse, eu já consigo aquilo que eu ainda não vejo, aquilo que eu ainda não toco, né, palpavelmente. Mas eu, pela esperança e pelo testemunho das pessoas que já experimentaram essa fé,
eu tenho condições de dizer, eu já alcancei isso. Porque o Senhor me dá essa chancela, né? Jesus fala um negócio tremendo, né? Em Israel não encontrei uma fé tamanha desse homem. Porque Jesus ia na casa dele e falou assim, não, Jesus, Precisa não. não precisa ir na minha casa, mas dizei uma palavra e meu servo será. Porque ele dizia o seguinte, eu sou um soldado, eu tenho pessoas sob meu comando e eu também sou subalterno de alguém. Então se aquela pessoa manda, eu executo. E eu sei que você, Jesus, tem essa autoridade. Então se você não precisa sair daqui, basta você dizer que o meu servo vai ser curado. Pô, cara, diante disso, maluco, Acabou, né? acabou, cara, acabou. Né? Então, e ainda hoje a gente repete essa frase, né? Eu sinto esse texto toda a missa, né? Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra E eu serei salvo. e eu serei salvo. Olha que coisa tremenda. Então, é hoje, né? Faça esse propósito, faça isso. Diga para Jesus, Jesus, eu não sou digno mesmo de que tu entres na minha morada, que tu entres na minha vida, que tu entres na minha causa. Mas diz somente uma palavra, eu serei salvo. Não passe uma fé. Acredita nisso e você vai ser salvo. Fica com Deus. Um abraço a todos. E até a Deus próxima. nos abençoe a todos.